Quer ver como o BIM pode contribuir com economia e precisão, mesmo com prazos menores nos seus projetos? Assista esse case a seguir que eu apresentei no último seminário internacional de BIM do Sinaenco. Olá, bom dia, espero que todos estejam bem. Eu sou o Gustavo Pérez, engenheiro civil, e nos últimos anos eu tenho trabalhado com projetos de infraestrutura e na aplicação de métodos de trabalho BIM. Hoje eu venho falar aqui em nome da Progenog Engenharia de Projetos, escritório dirigido pelo engenheiro Heitor Nogueira Neto, e onde eu tive inclusive a oportunidade de trabalhar por 4 anos para apresentar um dos últimos cases de sucesso do escritório, o viário de acesso à ponte sobre o rio Tietê, entre a rua Padre Luiz Alves Siqueira Castro e a estrada Tenente Marques. Bom, a Progenog decidiu abandonar algumas metodologias tradicionais, como por exemplo o CAD 2D, memórias de cálculo que eram montadas a partir do resultado de várias tabelas Excel, usando diversos softwares que não se conversavam entre si, né? Imagens do modelo, acredito que todos nós sabemos bem como é isso. Então, desde meados de 2014, ela resolveu adotar o BIM em seus processos. E mesmo com tamanha experiência acumulada, ferramentas parametrizadas que foram criadas, memórias parametrizadas, esse foi um projeto bem desafiador pelo contexto em que ele foi contratado e pela solução não convencional que foi adotado. E o projeto por si só também já era um desafio, são duas pontes, uma do lado da outra, né, e ao lado também de uma outra existente, que vai continuar em operação até a finalização da obra. No total são duas novas pontes, né, e dentro dessas duas novas pontes são 4 vãos de 45 metros em viga pré-moldada, mais 2 vãos de 20 metros também em viga pré-moldada e 3 caixas estaqueadas, solução também conhecida como encontro leve, né? Sendo que 2 dessas caixas estaqueadas eram em um trecho curvo. Então, já são, desde o início, né, 6 anos da adoção do BIM nos processos da Progenog, então construindo valor, agregando valor a cada uma das etapas do projeto continuamente, e como resultado, a Progenog hoje conta tanto com o cálculo quanto com os detalhamentos correndo de maneira muito otimizada, muito parametrizada, e também integrando com os clientes e participantes envolvidos no projeto, dentro de um fluxo de trabalho BIM. Compartilhando com vocês sobre os processos, eu vou começar falando então pelos detalhamentos, que é sempre o gargalo na produção de um escritório. A Progenog ela vem usando o Allplan Engineering, né, um software desenvolvido na Alemanha, mas totalmente configurado para trabalhar com as normas brasileiras, com todo o suporte no Brasil, para a produção de um modelo de construção completo, com todas as armações 3D, com todos os detalhes executivos, a proteção, os aparelhos de apoio, os roletes, os clipes de fixação, enfim, um modelo que realmente representa o que vai ser construído. Inicialmente, em 2014, a Progenog procurou focar na qualidade dos projetos, né, em um processo de migração do CAD 2D convencional para se habituar com a nova ferramenta e ao novo método de trabalho BIM. E ainda no mesmo ano, nós chegamos em resultados bem satisfatórios e a partir daí nós começamos a investir na parametrização do software. Então, esse aqui é o modelo dentro do software. Basicamente, nesse projeto, tirando o trecho do encontro leve, toda a infraestrutura e a mesoestrutura é formada por objetos paramétricos. E alguns elementos da superestrutura também são. Então, são 2 pontes, né? Aqui à direita a gente tem uma passagem para uma via existente, né? Um pouco ao lado aqui à esquerda, passagem para a fauna. E olhando de trás aqui agora dá para a gente enxergar melhor, né, onde estão 2 vãos de 45 metros, mais 2 vãos de 20 metros em viga pré-moldada. E agora se a gente voltar para o outro lado, a passagem da fauna novamente, e esse trecho curvo aqui é um dos trechos curvos de um encontro leve. Eu vou isolar só os pilares do apoio 2, né? O apoio 2 ele sustenta 4 vãos de 45, esse é o único apoio que sustenta ambas as pontes, né? Então, os pilares daqui são bem mais robustos e com o pilar isolado eu quero mostrar para vocês um dos elementos paramétricos. Esse aqui foi um dos primeiros elementos que o Heitor desenvolveu
foi ele mesmo quem fez, ele quis aprender a desenvolver, né? É uma parametrização que no fundo, ele modela ali cilindros. A gente poderia até pegar as ferramentas de cilindro do software, né, para criar o meu pilar, as minhas estacas, depois armar e detalhar. Mas aqui nós temos algo que otimiza muito o trabalho dos projetistas. Principalmente quando a gente traz a armação. Então, você pode entrar aqui com a taxa de armação da estaca em solo, da estaca em rocha e do pilar também, né? Inclusive tem algumas sugestões de como você pode dispor as barras longitudinais. Mais para baixo aqui a gente tem o estribo espiral simples ou estribo espiral duplo, depois anel de enrijecimento, roletes para encaixar a estaca na camisa metálica, e tudo isso é modelado, né, apenas com algumas entradas. Bom, um dos objetivos dessa parametrização é, obviamente, a gente ganhar tempo, ser mais produtivo, né? Enfim, tudo isso que poderia ser feito com as ferramentas do software, mas com certeza trabalhando dessa maneira aumenta muito a produtividade, né? Então, além de ser mais inteligente, esses blocos também foram programados para que o nosso modelo ele saia com todas as informações possíveis e imaginárias. Então, se eu abrir as propriedades desse pilar aqui, eu consigo ver todas as informações dessa estrutura. O peso da camisa metálica, o consumo de aço CA25, o consumo de aço CA50, consumo de concreto, e por aí vai. E essas informações, elas são usadas para gerar as quantidades para o nosso projeto, mas também para entregar um modelo de construção mais completo para o nosso cliente. É dessa forma que você também pode estar preparado para trabalhar em BIM com os seus clientes e com os seus parceiros, seja qual for a informação necessária, em qual etapa for exigida. Esse projeto em particular foi apresentado todo o modelo de construção via uma plataforma online chamada BIM Plus, que permite que a gente crie um ambiente colaborativo, né, onde o cliente final, a construtora, os fornecedores, eles podem acompanhar o desenvolvimento do nosso trabalho, mas mais do que isso, eles podem também participar, eles podem discutir, tirar dúvidas, apontar potenciais problemas, extrair quantidades, enfim. Esse aqui é aquele modelo que nós vimos lá no Allplan, né, mas agora aqui no BIM Plus, ou seja, o projeto está em nuvem, além de estar no nosso software de detalhamento, e quem eu convidar pode acompanhar o andamento da construção do modelo antes mesmo que os desenhos sejam emitidos. Então, aqui eu tenho as mesmas informações que estavam lá no meu pilar, né? Então, eu sou fornecedor, por exemplo, eu posso discutir, eu posso reportar, levantar uma questão sobre um detalhe da obra e direcionar para o projetista ou para a executora, enfim. Inclusive, definir mais de uma pessoa para acompanhar essa questão que eu levantei e até marcar uma data definitiva para que essa questão seja solucionada. Contrapartida, né, assim que eu levanto algum detalhe relacionado ao modelo de construção, o projetista, lá no meu software de detalhamento, ele pode se dirigir automaticamente e exatamente para a estrutura que eu, né, o fornecedor, eu apontei. Então, esse aqui é um recurso que tem funcionado muito bem para nos comunicar e guardar um histórico do projeto. Tudo isso aqui fica disponível para todo mundo que está participando desse empreendimento. Tá? Isso aqui é o que gera o nosso chamado arquivo BCF, né? O maior interessado nessa colaboração, com certeza, são as construtoras e os clientes finais, né? Mas como forma da gente estimular e até apresentar o nosso trabalho, a Progenog ela vem se adaptando e utilizando metodologias como essa aqui, tá? As armações também estão todas aqui, né? Cada peça ela tem as suas informações de bitola, posição dentro dos detalhamentos. Então, isso aqui também tem ajudado bastante em diversos trabalhos para sanar dúvidas comuns, né? Inclusive, é uma maneira dos nossos clientes identificarem que as barras que foram projetadas elas não vão ter nenhuma interferência, né? Então, por exemplo, nós acabamos mudando a nossa viga padrão, né? Que geralmente possui ali entre cerca de 35 posições, para uma viga que hoje nossa possui cerca de 45 posições, né? Por causa das interferências entre as próprias barras e entre as barras e os cabos. Então, enfim, nós temos usado outros recursos também, como por exemplo, né, antecipar o levantamento de quantidades a partir do nosso modelo de construção. Ou seja, o nosso cliente ele pode instalar um plugin no Excel dele, né, e ele liga o BIM Plus lá e pode extrair as quantidades
somar, né, tanto quanto nós, quanto eles podem levantar os custos de cada uma das estruturas. E por fim, dentro de um método de trabalho BIM, é importante também pensar em outros processos, como por exemplo o cálculo. Na Progenog, né, nós extraímos os resultados do software de análise estrutural, né, e nós levamos esses resultados para uma ferramenta de parametrização de memórias de cálculo. Então, nós programamos todas as rotinas e verificações dentro de uma ferramenta chamada SIA Design Forms, né? E com base em algumas entradas, essa ferramenta ela exporta para nós a memória de cálculo no padrão que nós programamos. Tá? Ou seja, é como se o Heitor, né, ele fizesse cada memória de cálculo do escritório, verificação por verificação, elemento por elemento, já que ele participou da construção de cada uma dessas rotinas que eu programei. Tá? Então, se você encontrar um erro aí na memória da Progenog, pode ter certeza que eu ou ele erramos alguma vírgula na hora de programar. Muito provavelmente, tá, se você encontrar um erro, deve ser dele. Os meus eu tenho ele para verificar. Agora, os dele, né, não tem ninguém mais experiente no escritório que consiga encontrar. Só se a gente contasse aí com o engenheiro Catão ou com o engenheiro Fugante para verificar nossas memórias. Enfim, eu acredito que hoje, com certeza, o Heitor aí, ele deve dormir muito mais tranquilo, muito mais confiante que as memórias dele saem sempre certas ali do escritório. Então, esse aqui é um dos programinhas, né, para memória de cálculo. Ele verifica estacas e pilares seculares. Esse é o único que eu não vou conseguir mostrar funcionando, né, por causa do hard lock, mas dá para a gente ter uma boa ideia aí só com as imagens. Tá? Resumindo, a gente entra aqui com os materiais, considerações, se eu quero considerar imperfeições construtivas ou não, se eu quero considerar imperfeição local, desaprumo construtivo, né? E só com isso o programa já consegue gerar para mim, na memória, né, todo o sumário de variáveis que vão ser utilizadas e os gráficos de materiais. Depois nós entramos também com as seções já armadas, né, porque esse é um programa que ele só verifica. E o Heitor faz questão de verificar todas as estacas de todos os projetos, né, uma por uma, metro por metro, algo que era praticamente inviável fazer quando a gente utilizava só o Excel antigamente. E nessa tabela nós entramos agora com os esforços máximos, os esforços mínimos e os esforços construtivos. Então, com essas três entradas, esses três pilares, né, de entradas, já é possível que a memória seja completa, né? A memória ela sai desde o sumário ali de variáveis, né, gráfico de materiais, cálculo de imperfeições locais, imperfeições construtivas, verificação de flambagem, né, e diagramas de esforços de cálculo. Então, para preencher essa tabela, basicamente a gente pega os esforços do software de análise e transfere para cá. Tá? Aqui a gente tem uma imagem da verificação de flambagem, né? Se for o caso, a própria rotina ela determina um acréscimo, um novo valor para os esforços. Isso seção por seção, ou seja, né, se for necessário acréscimo de efeito de segunda ordem. Considerações do KY, KZ, obviamente, né, que inclusive gera aqui para a gente uma representação gráfica da vinculação da estrutura. E por fim, né, estaca por estaca, os diagramas de esforços resistente versus esforços solicitantes, tá? Máximos, mínimos e construtivos. Por meio de tudo isso que nós desenvolvemos é que a gente vem trabalhando, né, com CQPs, estudos, projetos e consultorias. Ok, o desenho final dessa obra, agora além da memória, né, que eu acabei de mostrar para vocês, são os desenhos de fabricação. Esse aqui é um dos desenhos da forma da caixa estaqueada, inclusive a gente tem aqui uma vista olhando por baixo, para a gente ter uma boa noção dela, né? Outra caixa estaqueada, mas no trecho bem onde existe a passagem da via existente, que dá para a gente ver bem nessa vista isométrica a dificuldade da forma desse encontro curvo, né? Ele tem um grande desnível. Agora, um dos apoios, esse aqui é um que tem um vão de 45 de um lado e de 20 metros do outro, a gente consegue ver aqui pela altura das vigas. E para finalizar sobre a forma, trouxe aqui uma folha da longarina. Agora, começando pelas armações, vou começar pela armação dos pilares, né? A gente, inclusive, tem o costume de colocar imagens com legenda de bitolas. Esses tipos de detalhe, eles diminuem muito a chance de quem está lá na obra errar alguma coisa, né? Ele enxerga perfeitamente como é que os ferros devem ser montados. Agora, o desenho da armação
passiva da longarina, depois a ancoragem da longarina, a cabeça da longarina e a folha dos cabos. Também eu trouxe aqui a armação da caixa estaqueada curva, né? Com todas as tabelas de variação dos ferros, posição a posição, barra por barra. Né? Nessa obra, grande parte dos ferros eles foram cortados e dobrados fora. Okay? Agora, um bloco corrido do encontro leve, a armação dele, e detalhes das armações dos pilares parede, né? É um pilar parede, inclusive, aqui com abertura. E, por fim, a seção transversal do encontro leve tem muita barra variável nesse projeto. Conclusão, eu acredito que a Progenog conseguiu atingir o seu objetivo, né, em mostrar uma alternativa viável, mais adequada aos desafios iniciais, né, dentro de um cronograma muito reduzido e que agregou valor percebido pelo cliente final, né, para a execução dessa obra. A execução ela tem ocorrido muito bem, com tranquilidade, sem erros, o telefone praticamente não tem tocado, graças a Deus é um belo trabalho em equipe, né, mais um cliente novo conquistado e, mais importante, feliz com o resultado final. Esse aqui foi o relato do cliente, né, a executora, a construtora Cidade. Em relação à parceria da construtora Cidade com a projetista Progenog, no desenvolvimento do projeto da ponte sobre o rio Tietê em Santana de Parnaíba, eu, como gerente do contrato da construtora Cidade, tenho a dizer que sempre exigimos o melhor dos nossos parceiros, sendo o nível de detalhamento entregue pela Progenog muito relevante para a obra em questão. A solução apresentada, a documentação e o levantamento de quantidades ficou excepcionalmente transparente para nós, ajudando muito em todo o processo. Em comparação com o que era feito 6 anos atrás, eu não tenho valores numéricos para apresentar para vocês, né, porque isso não era medido antes da mudança de paradigma da empresa, mas com toda a certeza a Progenog hoje é mais produtiva, né, em questão de qualidade não tem o que comparar, foi um salto muito grande, vocês viram hoje aí o projeto, e o telefone da Progenog praticamente só toca para receber elogios ou para novos trabalhos, né, porque o número de erros que podem acontecer aqui é muito menor. Inclusive, esse é um dos fatores que mais impactou na produtividade do escritório, principalmente durante a implantação das novas ferramentas. Porque só com a diminuição de erros e revisões já foi possível ali equalizar a balança de produtividade em comparação com o que a gente vinha fazendo antes. Tá? Lógico que foram escolhidas as ferramentas certas, né, para o fluxo que o Heitor imaginava montar, mas mais importante do que as ferramentas, né, foi a equipe que topou sair da zona de conforto. Então foi uma decisão que não veio nem de cima nem de baixo, né, nem só de cima nem só de baixo, vieram de ambos os lados com o comprometimento de todos, né? Ou seja, foram as ferramentas certas para a equipe certa na hora certa. Tá? E o trabalho está longe de acabar, com certeza. A Progenog ela não vai parar por aí, né? Tem muita coisa que pode ser melhorada ainda. Um dos desafios atuais, por exemplo, é fazer com que os nossos parceiros eles consigam usar mais e melhor os modelos de construção que nós produzimos. Ou seja, né, integrar toda a cadeia produtiva para fazer com que os clientes eles tirem proveito, né, do método de trabalho BIM, do que o método de trabalho BIM pode proporcionar. Tá? Eu conversei, inclusive, hoje mesmo com o Heitor, ele me confessou que, inclusive, ele está pensando em uma maneira agora de utilizar esse modelo de construção para extrair de uma maneira parametrizada os custos das estruturas. Atualmente eu não estou trabalhando mais na Progenog, teoricamente, né, porque eu presto consultorias, eu converso com o Heitor toda semana, mas eu trabalho hoje na equipe do Allplan Engineering aqui no Brasil. Tá? Mas se nós conseguimos, você também pode, né? Eu já passei por tudo isso e hoje eu posso ajudar o seu escritório de engenharia também a implantar um fluxo de trabalho BIM que realmente funciona aqui na BIMworks. Tá? Então, eu vou deixar aqui os meus contatos na tela. Quem tiver interesse em apresentar suas dúvidas, em entender melhor o funcionamento das ferramentas, eu tenho o maior prazer em te ajudar. E quem tiver interessado em buscar um escritório de projeto competente para trabalhar como parceiro, para trabalhar em algum projeto, eu também vou deixar aqui
os contatos do Heitor. Bom, forte abraço, obrigado a todos vocês, ao evento, ao Heitor, a BeamWorks e a Deus por nos permitir estar compartilhando aqui hoje a nossa experiência. Desejo muita saúde e um bom evento para você.